Bem-vindos, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai avançar um pouco agora e completar o modelo de carga térmica do corpo humano. É importante você notar, você tem ali os sólidos. Nos sólidos opacos, você só tem uma forma de transmissão, a condução. Não tem outra forma, é condução que você tem ali. Nos gases, você já pode ter convecção e radiação. Você pode combinar isso, tá certo? Então, vamos seguir em frente, que é bastante importante você notar isso daí no que vai acontecer. Hoje a gente vai combinar os efeitos, né, de convecção e radiação e verificar como que vai ser o balanço de carga térmica do corpo humano, que é bastante importante para quem trabalha com conforto, né? Quem trabalha com ar-condicionado, automotivo, residencial, shoppings, um supermercado que é cheio lá de pessoas andando, né? Não importa, um escritório comercial, um ambiente médico hospitalar que tem outros cuidados, como você já viu nas aulas passadas. Então é muito importante você entender esse modelo. Você vem aí ao longo dessas aulas, eu te falei lá atrás quando eu comecei a falar com convecção, né? Falei, olha, não acredite em tabelas de H. A essa altura você já deve estar entendendo, mas, Rafael, eu vi ali uma norma que sugere, olha, essas normas são criadas e com muito rigor, muito sérias, para um grande público, né? Mas ela é uma média, Muitas vezes, essa média não é válida, né? Não é válida, você tem que entender o contexto. Foi uma média feita pelo Comitê Europeu. Você está no Brasil, meu amigo, tá? É pelo Comitê Norte-Americano de Sistemas de Ar-Condicionado, Conforto. É diferente. Mas não tem correção? Não. Te deu uma média. E aí, às vezes, esse erro é 15%, 20%. E aí você, então, tem ou o motivo do superdimensionamento ou o motivo dos subdimensionamentos. Você precisa fazer, como eu falei na aula passada, uma análise regional. Para onde você vai entregar um produto, né? Faça de forma personalizada, né? Claro, tem formas aí de negócios, mas falando para o médio, pequeno, médio, até o grande, industrial, aí, instalador, é importante. Você vai dedicar ali, isso vai evitar manutenção, vai evitar uma série de transtornos no futuro. Então, fazer um bom dimensionamento, e eu estou te apresentando os modelos. Veja que isso, a gente não está aqui querendo transformá-lo num cientista. A gente está te trazendo as ferramentas e o entendimento de onde as coisas vêm, para você estar bem informado e ser capaz de argumentar, que é uma coisa muito importante, tá? Então vamos seguir com a aula de hoje, que ela está bem legal, cheio de cuidados aí que eu fiz, para que você absorva bem e você vê aí o carinho e a riqueza de informações que eu trouxe para você na aula de hoje, tá bom? Vamos lá! Então, olha lá, pessoal, modelagem do corpo humano como carga térmica. Você tem três componentes, né? Então, vamos considerar aqui que ou é 29 ou é 30 graus a temperatura típica do corpo humano, na pele, né? Então, você tem aqui a componente por convecção. Na aula passada a gente aprendeu radiação, né? Deixa eu virar um pouco aqui a lousa, que minha mão está sendo inclinada aqui. E a temperatura ambiente aqui, por exemplo, 22 graus. Temos também a condução pelos pés em relação ao chão, mas normalmente você está com um calçado, o calçado acaba isolando bem, né? Vai acabar desprezando. E outra coisa importante, aqui é importante você calcular o H necessário do corpo humano. Lembra, a gente fez toda aquela viagem, né, em McFlu para calcular uma prateleira. Você nem imagina a complexidade que é para calcular, né, os fluxos turbulentos, regimes de um vento em relação ao corpo humano. Você acaba fazendo uma associação de modelos cilíndricos, né, braço, esse distanciamento, o tronco, a cabeça, uma esfera. Olha,
aquele modelo lá que eu mostrei para você que era para prateleiras, não é válido para esse modelo aqui. Na verdade, é um modelo muito mais complexo. E eu já usei um modelo bastante importante, aprimorei ele aqui, deixei ele mais acessível para você usar. Então você vai gostar do resultado, é o que eu uso no meu dia a dia, tá bom? E para radiação você precisa calcular a área superficial do corpo humano. Então você vai desprezar a condução, despreza ela, a convecção é importante, a radiação é importante. Aqui você tem este desafio e aqui você tem esse desafio, mas esse você já aprendeu na aula passada. Então vamos lá. Existe um modelo, e eu utilizo o modelo mais... um que eu vejo aí, não é o melhor, mas é um modelo que eu vejo que é muito eficaz, né? Bastante interessante, e ele calcula o H para nós, que é o nosso grande desafio, né? Dado que a área superficial na aula passada você já viu lá o modelinho de Mosteller, agora fica fácil. Agora aqui é o problema, como é que eu calculo o H sem entrar em MACFlu profunda aí, porque realmente dá para fazer, mas eu gastaria aí umas 2, 3 aulas investidas aí com um conteúdo aí super complexo para você chegar nisso. Esse aqui não, ele já adota um caminho mais interessante. Eu vou te mostrar de onde vem, né, esse estudo, né? Então é este estudo que eu estarei disponibilizando para você, né? Disponibilizando é bom, né? Disponibilizando, né? Ele fez um estudo aqui bastante bacana. Ele modelou de fato, tá? Isso tudo aí que eu estou te falando, assumiu, ele foi a fundo nos cálculos, né, do que já foi feito na literatura. Esse autor tinha feito isso em 70, calculou mesmo a fundo os valores típicos de radiação, né, radiação, tá? E ficou aí o caso aí da convecção. E o da convecção, em termos aí de coeficiente de convecção natural, sem ser forçada, até que conseguiram aproximar alguma coisa, também partindo que a cabeça é uma esfera, que o tronco é um cilindro, o braço cilindro, e os comprimentos e os raios típicos, tá? Então foi chegando aqui, mas ainda era muito complicado. Então pegaram um modelo manequim aí, né? Eles até batizaram simpaticamente essa manequim de Mônica, dado o contexto histórico deste artigo, tá? E aí, a modelagem térmica da Mônica, né? E aí fizeram os estudos. Então, em vários regimes, a direção do vento, muito importante. Aqui nos nossos propósitos, nós iremos considerar o ataque frontal, tá? Mas cada uma dessas aqui é um impacto em função da direção que o vento está pegando em cada parte, né? Então, na costa, tá? Como é que é e vai. Então, a gente vai considerar aqui o frontal mesmo. Estou indo aqui direto para o final. E eles fizeram um estudo muito bacana, né? Isso você vai poder olhar depois aqui, ó. Ele pegou um modelinho exponencial B, velocidade do vento elevado a N, né? E isso foi ajustado para pé, né? Para a parte inferior das pernas, para as costas, né? Braço, antebraço e assim vai. Então ele pegou, a gente está utilizando. O Ishihara tinha um estudo anterior muito bom, muito próximo desse próximo estudo, foi feito um ano antes. Mas o pessoal acabou criticando, apesar da riqueza e a inteligência do Ishihara ter feito isso, essa forma de modelar exponencial aqui, que é essa equaçãozinha, muita gente acaba achando que ele não fez um bom ajuste. Você vê que aqui os ajustes do Ishihara em função de velocidade e H, coeficiente de convecção, é o triângulozinho. Ele dá o mais alto H para qualquer situação. E esse estudo presente, ele é a média das modelagens já feitas, né? Então ele acaba tendo um menor erro, esse daqui que a gente vai utilizar, que é este daqui, essa tabela aqui. Então eu já trago isso daqui para você, tá? Então olha só, a equação é HC, que é o coeficiente de convecção do corpo, B
é uma variável, B, tá? Que eles chamaram assim, V é a velocidade do vento em metros por segundo e N é uma outra variável. Aqui, novamente, pessoal, não faz sentido fazer nenhuma análise dimensional. Dado que isso daqui é um ajuste de equações, tá? Uma aproximação de cálculo, esses valores são determinados estatisticamente de forma conveniente, então eles não possuem aí uma raiz física para a gente fazer uma análise dimensional. O resultado é um coeficiente de convecção em watt por metro quadrado por grau Celsius, é isso, tá? Sem mais aqui delongas. Como eu já tinha te falado, a direção do vento tem um impacto, nessa tabela a gente considera o ataque de frente, frontal. Então, para pés, o seu B vale 12 e o N vale 0,50, né? Para cada parte do corpo está aqui, e o corpo inteiro, a gente vai trabalhar mais com isso agora, a gente trabalha aqui com estes dois valores. Essa aqui é a fonte que você já vai receber. Rafael, mas por que eles fazem isso daqui? Pelo seguinte, pessoal, quando você trabalha com conforto térmico, muita gente acaba sentindo mais frio no pé, né? Pensa lá no nosso cirurgião sentindo frio no pé. Então, naquele estudo, se você olhar lá, ele faz a análise de fluxo ao longo da sala de cirurgia, naquela aula em que te mostrei aquele artigo, né? Então, o que acontece? Você sabendo isso, você pode criar anteparos na sala de cirurgia, por exemplo, para não esfriar tanto o pé do doutor. Isso tudo é muito... dá para você engenhar isso daí, criar toda a engenharia disso daí, tá? O peito, você está no escritório, qual é o H típico do peito? Né? Então, a mulher gosta de vir trabalhar com mais decote, por isso que elas reclamam do ar-condicionado, por conta desse H de convecção aqui, ó. A gente não reclama porque a gente não fica de peito aberto, né? Mas você entende quando você calcula o H, por que ela está perdendo tanto calor ali e desliga o ar-condicionado. Então, quando você está num prédio, ainda mais recentemente, com a maior presença feminina nos centros de negócio, você tem que fazer esse cálculo e entender se a forma, a direção do vento e a forma como é disposta as mesas das pessoas não gera um desconforto térmico para as mulheres, porque senão a sua empresa pode acabar levando uma reclamação. Aí se você vai acabar tendo chamados, ajusta aí o ar-condicionado, né? Então toma cuidado com isso daí, tá? Faz o projeto correto do ataque frontal, lateral, e vê a direção do vento, como é que vai chegar lá, tá? Então é isso daí. Quando a gente faz um trabalho de excelência, leva isso em consideração. Então, era isso que eu queria te mostrar. Vamos para a prática dessa equação agora, tá? Então tá aqui a nossa tabela, essa segunda parte, a aula passada foi a primeira, agora a gente complementa tudo. Então aqui temos homem, estamos utilizando o 0,95, tá? A constante de Stefan Boltzmann. Então até aqui, ó, não muda nada da aula passada, não mudou nada, tá, pessoal? Mudou nada, não. Os mesmos lembretes aqui para você estudar depois. Agora vem aqui, ó. Qual a velocidade do vento? Vamos colocar uma velocidade de vento de 3 metros por segundo. Aqui eu já coloquei igual lá, a maioria dos valores, ó, já está igual lá, para tudo ficar igual, tá? Para você só digitar aqui, ó, e lá do lado já muda, tá vendo? Mudou aqui, ó, já virou 4. Então, vamos colocar 3, tá? Ou 2, vamos lá. Então, a velocidade do vento é essa, lembra? Ó, na equação aqui, entra esse valor. Opa! Entra esse valor aqui, ó, velocidade do vento. B, velocidade do vento elevado a N, né? Então, opções de... Opa! Opções de caneta. Então, ó, entra esse valor de velocidade aqui em metros por segundo, tá? Então, é essa equação que a gente está passando ali para o Excel, tá? Então, olha, você tem aqui 2 metros por segundo, você tem o B. Da onde eu tirei esse B? Do corpo humano. 10,3 é o B e 0,6 é o N. Então, ó, B 10,3, N0,6. N0,6, beleza? Então, olha só, aquela equação é B, né? Então, ó, B
vezes o N, que é o B18, o B17, que é o B, vezes velocidade, que é o B16, elevado ao B18, que é o N, tá? Então, olha lá, ó. B, que é o 10,3, vezes V, que é a velocidade, elevado a N, tá? Então, B, que é o B17 ali, vezes o B16, que é a velocidade, elevado, chapeuzinho, que é assim que se escreve no Excel, B18, que é o N, tá? Então, esse é o H. Então, isso aqui é uma modelagem muito importante, porque, pessoal, a prateleira, lá que a gente fez o cálculo com o MacFlu, você viu o trabalho que foi. Para fazer isso daqui no corpo humano e chegar nesse mesmo valor, é lógico que ele vai ser um valor mais refinado, mas o trabalho é brutalmente maior e ainda, como você trabalha com médias, porque nem todas as pessoas são exatamente iguais, esse daqui já é um valor que dá uma boa média, muito boa. Então, são poucos os projetistas que utilizam esse conceito. Diria para você no Brasil que são raríssimos, tá? Raríssimos, só nos centros de excelência que a gente encontra esse tipo de cuidado, tá? E aí, aqui, olha só. Aquilo é o lembrete que eu estou te falando. Aqui tanto faz, né, quando você vai calcular o Q de convecção, em usar aí graus Celsius, né, ou Kelvin. Importante, pessoal, é você nunca misturar na mesma equação, usar graus Celsius com Kelvin sem tomar o devido cuidado. Então, usa o Celsius ou Kelvin. Mas essa equação aqui você já está calejado, você já fez lá, né, nas aulas passadas, que é o H de convecção vezes a área vezes o ΔT. Então, olha só. Estamos usando aqui em Celsius. Então, é o B19, que é o H de convecção que você acabou de calcular. Para a convecção, você já viu isso, está calejado, vezes, principalmente se passou a limpo a equação no caderno, vezes B12, vezes a área, que você calculou pelo modelo de Mosteller, vezes o ΔT, que é o B5 menos o B7, tá? Então, esse aqui é o seu valor por convecção. Você vê que ele é maior do que o radiação, mas olha, o de radiação é importante na história. Só para você ter uma ideia, olha, ele representa 36% do que a convecção dá. Então não dá para desprezar, tá? Ali na mulher tá tudo se acontecendo a mesma coisa, tá? A equação foi a mesma, beleza? Então é isso, você tem o H e já calculou o Q de convecção, tá? Aqui deu um pouquinho mais, mas é muito próximo, é por conta das diferenças de massa, de área superficial, tal, tá bom? Então é isso daí, tá? Você acaba aí tendo esses valores. E agora como é que eu faço? Rafael, o que eu faço com esses dois valores? Você soma. Então, o total aqui, por homens, é B2 mais o B21 mais o B14, que é o calor rejeitado na forma de radiação pelo corpo humano, mais o calor rejeitado pela convecção do corpo humano. Então, você soma o calor rejeitado na convecção, mais o calor rejeitado na radiação. Você tem aqui um valor em watts, você tem aqui um valor. Olha só, vou fazer aqui uma conta. Normalmente, a mulher é mais ou menos 10% abaixo do homem, tá? Então eu vou fazer só contando homens, porque aí tudo bem. Quando só tiver mulher, você vai ter 10% de erro. É isso que é o que você tem que fazer aí na sua consideração. 10% de sistema para você, faz a conta? Não, mas Rafael, pode ser que naquela situação tenha só homens em algum momento. Então, considere o pior caso, sim, tá correto. Mas pelo menos você fez uma boa modelagem aqui, né? Você não foi chutando valores aí tabelados, né? Sem o devido cuidado. Sem, por exemplo, você sabe que teu ar-condicionado vai chegar, por exemplo, a usar, olha só. Olha, meu ar-condicionado tem uma velocidade de vento importante. Olha a diferença ali no Q total, pessoal.
Olha. Tá vendo? Ó. Lógico que radiação não tem nada a ver com isso, né? A radiação nem chacoalha. Olha aqui em cima, ó. Olha aqui em cima no que é radiação, ó. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver com a velocidade do vento, porque é radiação. Mas olha lá embaixo no convecção na B21, dá uma olhada. E lá na da mulher também na F21, dá uma olhada lá, ó. Porque eu tô variando os dois aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ó, vamos para 5 aqui, ó. Ó, de 335 no que convecção vai para 455. Isso é você aumentar só... Ah, não, eu não vou abaixar a temperatura, eu só vou aumentar a velocidade do fan lá no controlezinho remoto. Olha aí o que acontece. Olha aí o que acontece, pessoal. Lembrando que o teu corpo, o corpo das pessoas vai manter regulado. Então esse 29 é cravado, cara. Cravado. Olha como é importante você calcular o H e saber a velocidade típica do ar-condicionado no ambiente que você está projetando, né? Você começa a perceber o cuidado das informações que eu estou trazendo aqui para você. Isso é raro as pessoas que trabalham com isso. Pessoal, eu estou falando da nossa qualidade. Você não vai encontrar, na maioria dos cursos de engenharia especializada nesse assunto, nem em pós-graduação, esse tipo de conhecimento. Tem, mas não é em todos. É raro, bem raro, onde você vai encontrar esse tipo de informação. Esse cuidado nessa apresentação, o cuidado. Muitos dos meus alunos, né, quando eu lecionei em sala de aula, é o meu estilo, é a minha crença, minha forma de lecionar é assim. Eu não dou mais do mesmo. Todo ano muda. Você vê que eu vou te apresentar coisas aqui, artigos, esse daí que eu estou usando é um pouquinho mais antigo, da modelagem do manequim para gerar esse modelo de cálculo do coeficiente de convecção, é um pouco mais antigo, mas você vai ver que eu vou te apresentar hoje outras coisas mais recentes, todo ano muda. E se eu não ficar olhando a fronteira do conhecimento e não te mostrar agora que você está estudando agora comigo e atualizar as informações, não faz sentido. Então, Rafael, por que você não trabalha com livro-texto convencional? Trabalho. Né? No meu canal da Apostila Falada, em cada vídeo eu mostro uma literatura. Mas nesse curso que a gente tem aqui, eu atualizo você o tempo todo. Então eu olho para o que há de mais recente. E normalmente é língua inglesa. Não tem jeito. Muitas vezes isso desconforta. Eu tive nos trabalhos que eu lecionei, principalmente na FATEC, que o aluno tem um perfil diferente, eu fiz uma parceria com o professor de inglês para impulsionar meus alunos. Então ele usava os meus artigos na aula dele, professor Moacir Caminado, um grande professor de inglês, e tinha uma parceria grande, de verdade, até nas publicações, porque ele me ajudava. Meus alunos não conseguiam acompanhar. Então na aula de inglês, eles ficavam aprendendo a ler o meu artigo para chegar na minha aula de máquinas térmicas, análise de sistemas térmicos, robótica que eu lecionei, e tentava, ali eles conseguiam me acompanhar, mas cara, isso é sair da zona de conforto, tá? Isso é. Mas é que eu não tenho tempo. Pessoal, se atualiza, dá uma olhada. Eu aprendi inglês a duras penas. Então, eu tô conversando aqui com você. Dá uma olhadinha nisso, tá bom? É bastante importante e todo ano muda, tá? E isso vai te trazendo, quando você tá aqui conversando comigo, tô te colocando você no topo, te mostrando coisa de topo. Olha a importância. Já tô te trazendo aqui tudo digerido para você, com o maior carinho e cuidado que você merece, porque eu quero que você seja o melhor, porque você passou aqui comigo, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, olha só, isso é impacto, pessoal, isso é um impacto. Então, considere bem a velocidade que você vai ter, utilize os anemômetros lá para fazer a medição, tá? Dá uma olhada, olha o que acontece nas mesas mais próximas, como é que você vai arquitetar a saída do vento por cima, por baixo, como é que vai ser, tá? Dá uma olhada nisso e vê a velocidade em cada mesa, o que está chegando, né? Para não gerar desconforto. Realmente o H muda, a convecção muda muito, tá? O calor total muda, e aí aqui novamente, igual na aula passada eu fiz aqui, 10, né? Podia ser 20, né? Então vamos colocar 20, né? Olha aí. Ó, carga total. Então, o total somos 2, né? O total somos 2, beleza? Soma aqui, ó, radiação e convecção, somou, esse é o total.
Tá vendo, pessoal? Pouquíssima gente calcula o de radiação também para balancear a carga térmica. Só aqui foi mais 20% de erro. Se você não considera a velocidade do vento, cara, você quase que erra o dobro. Quase que você erra o dobro. É por isso, pessoal, que os grandes fabricantes, e dá para entender, não dá para o cara fazer um projeto de cada vez para você, porque ele está te vendendo componentes e muitas vezes você acaba condicionando com ele especificação de máquina, o que não é correto, vamos dizer assim, não estou criticando, mas você poderia fazer isso e agora você vai ser capaz de fazer, o cara acaba jogando no máximo. E aí você tem problema de ciclagem, problema de superdimensionamento, fica mais caro. Ah, mas agora com o inverter eu não percebo a ciclagem. É verdade, né? É verdade, né? Mas você pagou mais caro no inverter para te enganar, né? E fora que a máquina toda também ficou maior. Então, olha só, você tem que considerar. Olha só, nessa brincadeira aqui com 10 pessoas, 10 homens e 10 mulheres, foi para 6,78 quilowatts, né? Se eu passar o total agora para 3 metros por segundo, um pouquinho mais na velocidade, já foi para 8 kW. Se eu pôr para 5, vai para 10 kW. Olha como muda, pessoal. Olha como muda, tá? Então, aqui você acaba aí entendendo finalmente como é que calcula o corpo humano como uma carga térmica. Isso dentro de uma câmara frigorífica, isso dentro de um escritório, tá? Isso em qualquer contexto onde você trabalhe com refrigeração e tenha pessoas que entram e saem do sistema, você tem que calcular o número médio de pessoas que vai haver ali ao longo do tempo naquele ambiente, o número médio ou o número máximo, você vai verificar. Lógico, se uma vez por ano, agora uma questão de bom senso aqui, né? Se uma vez por ano vai ter 50 pessoas, né, na festa de final de ano, que a empresa vai abrir as portas do frigorífico para mostrar para os familiares, vai ter 50 pessoas lá. Mas ao longo do ano, no máximo, vai ter 10, você vai projetar o sistema para 50? Não faz sentido, projeta aí para o que é o médio, né? Aí é uma questão de bom senso. Você pode projetar para 50, mas você vai ter um sistema superdimensionado que vai atender uma vez ao ano sua carga. O resto ele vai ficar superdimensionado. Então, tem que ter esse tipo de consideração também, né? Então, olha só. Aqui tem as partes. Lá naquele artigo ele fala dos pés. Lembra que eu te mostrei logo no começo da aula de hoje? Abaixo do joelho, costas, peito, coxa, braço, antebraço, corpo inteiro. O pessoal que faz engenharia de conforto térmico, né? O pessoal muito especializado. Está cheio de gente que faz engenharia de conforto térmico, mas não pensa nisso. Então olha aqui, dá para entender por que você agora, calculei o H por aquela equação lá, né? O B vezes velocidade, aqui é velocidade, tá? Velocidade, a velocidade em metro por segundo, né? Eu vou colocar V, metro por segundo. Velocidade em metro por segundo. E aí eu já calculei o H pelo modelo dele, né? Que é o B vezes o V elevado a N. Olha só como a H de convecção no pé é alto. Por causa dos dedos, né? A área superficial. No antebraço também, ó. Por causa que pega a parte da mão, dedo, né? É uma área exposta. Corpo inteiro, né? Olha, abaixo do joelho, né? O contorno todo abaixo do joelho faz com que ele tenha uma aerodinâmica que tem um H maior, né? Então, isso é interessante, tá? Isso explica os pés dos frios aí, tá? Não conta isso pra tua esposa, senão você tá ferrado com o ar-condicionado. Tá bom, pessoal? Então, é claro, agora você vai ser mais cavalheiro com ela merece seu carinho, tá bom? Ela merece que você seja o melhor. Pessoal, preparei essas aulas com muito carinho para você, tá? Então você aprendeu, olha quanta coisa você aprendeu até aqui. Você aprendeu desde o começo a introdução, te mostrei como é que é o processo de transferência de calor por condução, por convecção, por radiação nessas aulas agora. A gente está aqui tendo uma aceleração, aqui você viu um pouco de mecânica dos fluidos, né? Você viu que uma prateleira pode impactar na eficiência toda do sistema, a posição dela, né? Trouxe aqui um modelo para simplificar um pouco a vida. E são modelos muito sofisticados, muito bem pensados e planejados e que foi deu muito trabalho, foi muita pesquisa para chegar nisso e agora eu estou passando isso para você com todo carinho. Tá bom? Então estude, faça os exercícios,
conforme está lá naquelas recomendações da planilha, quando você vai passando o mouse e vai aparecer a janelinha, faça. Ali tem pelo menos uns 10 casos, uns 10 exercícios ali para você estar fazendo com vários cálculos. Refaça os cálculos, tá? Isso treina você, te dá... E olha, analisa o resultado para cada vez que você mudar uma temperatura, para cada vez que você mudar uma velocidade de vento, para cada vez que você mudar a altura da pessoa, a massa da pessoa. Faça esse tipo de análise nesse momento em que você está estudando. Agora não é o momento para você já projetar alguma coisa, agora é o momento de você parar, estudar e entender o que você está fazendo, tá bom? Pessoal, obrigado pela sua atenção, parabéns por você ter chegado até aqui, tem muito mais pela frente e eu sei que toda aula é um desafio. Obrigado e parabéns, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!